Olá, seja bem-vindo ao canal Moça Prendada. Hoje vou compartilhar com vocês a continuidade da confecção deste biquíni em crochê no tamanho G. Mas antes de iniciarmos a confecção da nossa peça, quero convidar vocês a deixar aqui a sua curtida, o seu comentário e também a se inscrever no canal e a me seguir no Instagram no @moçaprendada.arts. Finalizei de fazer o outro lado, aqui está prontinha a minha peça, na parte da frente. Agora eu vou fazer aqui a união no meu bojo. Eu vou fazer a prega dessa peça no bojo com pontos baixos, tá? Então, eu venho aqui, posiciono o meu crochê em cima do meu bojo, aqui na lateral, olha. Bem aqui embaixo, eu vou iniciar. Vou prender o meu fio do novelo aqui no pezinho do último ponto, olha. E vou sair aqui atrás, bem no canto do bojo. E vou puxar uma laçada. Observe que a minha laçadinha de início já está na agulha. Aí eu puxo aqui uma laçada e fecho as duas alças. E vou trabalhando assim, ó. Venho aqui na lateral do ponto alto, introduzo a agulha aqui embaixo e saio aqui atrás, ó, nessa alcinha de espaço entre um buraquinho e o outro, olha. E faço um ponto baixo. Venho aqui na frente, no crochê, mais em cima do ponto, introduzo a agulha, saio lá atrás na alcinha de espaço, puxo uma laçada e faço um ponto baixo. Novamente, e vou seguindo assim. Desta forma, eu vou unindo as duas peças com um ponto baixo, olha. Olha aqui atrás como que fica. Você vai fazer nessas alcinhas aqui, ó, usando essas alcinhas como base para o ponto baixo, tá? Olha aqui por dentro, olha, como que fica bem preso. Aí você vai trabalhar dessa maneira, nesta lateral, aqui na parte de cima toda e aqui vai descer aqui na outra lateral, tá? Aí eu volto com vocês. Prontinho. Fiz aqui a união da peça aqui na lateral, na parte de cima e aqui desci na outra lateral. Aqui vocês têm que deixar as duas laterais com a mesma quantidade de pontos, tá? Agora eu vou fazer a união aqui da parte de baixo. Olha. Só que como aqui é curvo nessa parte de baixo, então eu vou unir somente dessa parte mais alta para o lado, tá? Essa parte interna aqui, que é curva, eu não vou fazer a união, eu vou deixar sem fazer a união. Então, vamos lá. Estou com o meu trabalho aqui posicionado em mãos. Como aqui a base, tem os pontos de base, fica mais fácil para fazer, né? Então, eu só introduzo a agulha aqui no pezinho do ponto e saio aqui atrás no bojo. Observe que eu entro aqui e saio aqui, ó, aqui atrás, passando por debaixo dessa alcinha aqui também. Eu vou seguir aqui trabalhando, olha, nessa parte, fazendo a união aqui nessa parte alta, olha. Até aqui, mais ou menos. Daí eu volto com vocês. Olha, trabalhei aqui meus pontos baixos até aqui na parte alta, olha. Quando ele começa a voltar para baixo, aí eu parei. Aí aqui eu vou fazer da seguinte forma. Eu vou trabalhar ponto baixo somente na peça do crochê, aqui, até chegar aqui, ó, nessa mesma direção que é aqui, ó, tá? Na parte alta novamente. Então, a partir de agora, ao invés de eu pegar o crochê e o bojo, eu pego apenas o crochê e faço ponto baixo. Olha que eu estou fazendo somente no crochê. O meu ponto baixo, aqui na peça do crochê. Fiz aqui os meus pontos baixos no crochê, olha, não uni aqui,
e cheguei aqui na parte alta novamente, olha. Aí, agora aqui, eu continuo fazendo, unindo as duas peças. Olha, introduzo a agulha aqui no crochê e saio aqui atrás, ó. Direciono certinho e saio aqui atrás. E vou seguindo fazendo os pontos baixos, unindo as duas peças. Olha como que fica depois de pregado aqui. Eu vou seguir aqui até o final da carreira e não vou cortar o fio, porque em seguida eu já vou trabalhar aqui a lateral. Prontinho, finalizei aqui a parte de baixo, olha, ficando somente essa parte aqui vaga. Daí aqui eu vou fazer a costura dessa parte vaga com a agulha de tapeceiro, tá? Agora vamos trabalhar essa lateral, já que o fio está posicionado para este lado. Aqui eu fiz essa lateral com 25 pontos. Então, eu vou fazer uma adaptação aqui para me usar esses 25 pontos aqui para a lateral. Faço aqui 3 correntinhas para dar a altura de um ponto alto, laço o fio na agulha, vou no próximo ponto de base e faço um ponto alto. No próximo também, eu vou fazer aqui um grupinho de 3 pontos altos. Feitos os 3 pontos, 2 correntes, pulo 2 pontos, no terceiro, inicio novamente um grupinho de 3 pontos altos, cada um no seu ponto de base. Feitos os 3 pontos, 2 correntes, pulo 2 pontos, no terceiro ponto de base, inicio novamente um grupinho de 3 pontos altos. 2 correntes, pulo 2 pontos, no terceiro, inicio um grupinho de 3 pontos. Eu vou trabalhando assim até o final da carreira. Observe que se eu seguir aqui, vai sobrar 2 pontos de base. Então, eu vou ter que fazer duas diminuições aqui na minha lateral. Vou desmanchar aqui 2 grupinhos de 3 pontos e vou fazer a diminuição. Vamos lá. Pulo 2 pontos, no terceiro faço o primeiro ponto alto do grupinho, laço o fio na agulha, pego o segundo e o terceiro aqui, ó, vou com a agulha de frente para o ponto de base, saio lá atrás e volto ela, olha, saindo aqui no próximo ponto de base de trás para frente. Puxo uma laçada, estendo e faço outro ponto alto. Vou no próximo ponto de base, faço um ponto alto. Aqui eu fiz a diminuição de um ponto. 2 correntes. Pulo 2 pontos, no terceiro, faço o primeiro ponto alto. Agora, no próximo, eu faço a diminuição, ó. Vou de frente para o ponto de base, saio lá atrás e volto a agulha no próximo ponto de base, saindo aqui na frente. Puxo a laçada, estendo, faço o ponto alto. No próximo ponto de base, um ponto alto. Pronto, já fiz as duas diminuições, que eram os 2 pontos que iriam sobrar. 2 correntes, pulo 2 pontos e agora faço 3 pontos altos. Você tem que finalizar a carreira fazendo um grupinho de 3 pontos e não com espaço, tá? Fiquei aqui com 5 grupos de 3 pontos altos. Agora, vamos repetir essas carreiras até dar aqui, olha, mais ou menos até aqui nessa parte do bojo. Você vai deixar esse espaço aqui sobrando, tá? Porque é a parte em que vai trançar a cordinha nas costas. Se você fazer exatamente até aqui no meio, corre o risco do crochê ceder e aí a peça fica folgada no corpo. Então, por isso que eu sugiro que deixe mais ou menos até aqui essa folga, tá? Cada lado você vai fazer da mesma forma, vai ficar a folga aqui e a folga aqui. Porque daí ele cede e como a cordinha vai
vai gerar uma pressão nessa alcinha aqui, ela vai ficar mais fechadinha e não vai ficar folgada, tá? Então, vamos agora aqui repetir. 3 correntes, viro o meu trabalho, laço o fio na agulha, vou no próximo ponto de base, faço um ponto alto e no próximo também. 2 correntinhas, pulo aqui o espaço, vou pro grupinho de pontos altos, trabalho os 3 pontos altos. Você vai seguir repetindo as carreirinhas assim até dar o comprimento aqui necessário para sua alça, tá? Como eu disse, eu vou fazer mais ou menos até aqui, ó. Aqui é o meio do bojo. Eu vou uns 2 dedos depois do meio do bojo, até aqui assim, tá? Prontinho. Fiz aqui um total de 18 carreiras, repetindo aqui os meus pontos. Olha aqui, ó, até onde ela alcançou. Ficou aqui um espaçamento, aqui é o meio, né, do bojo. Ficou aqui um espaçamento de mais ou menos uns 3 dedos, olha. Agora, eu vou finalizar aqui fazendo uma carreira de meio ponto alto. Faço 2 correntes, laço o fio na agulha, viro aqui o meu trabalho e vou fazer um meio ponto alto para cada ponto de base. Trabalhando um meio ponto alto em cima de cada ponto alto e um meio ponto alto para cada alcinha aqui, cada correntinha. Prontinho, finalizei a carreira e já cortei aqui o meu fio. Agora eu vou fazer a mesma coisa aqui do outro lado. Lembrando que tem que ser com a mesma quantidade de carreirinha, de grupinhos de 3 pontos e com a mesma quantidade de carreiras. Tem que ser igual, tá? Porque na hora de trançar a cordinha aqui atrás, se for diferente, além de ficar feio, se for diferente, não vai dar certo na hora de passar a cordinha, tá bom? Prontinho, finalizado aqui as costas, né, as alcinhas. Agora, vamos trabalhar a parte do babado. Para fazer o babado, você vai precisar da medida da cava, tá? Para você tirar a medida da cava, você vai pegar ali na linha abaixo da axila até ali no ombro, na linha do pescoço. Você vai medir essa altura, tá bom? Aí, você vai pegar esse resultado dessa medida e multiplicar por 2. Aqui, a gente não vai descontar essa altura, porque isso aqui vai ficar abaixo da axila, né? Então, eu não vou descontar a altura aqui do bojo para com essa tira. Porque se eu desconto, aqui vai ficar bem retinho. E eu quero que ela fique mais caidinha, como se fosse ciganinha. Então, por isso que eu vou deixar a medida por inteiro, sem fazer nenhum desconto. Então, vamos lá. Eu utilizo para medidas da cavo, para o tamanho P, 19, M, 20, G, 21, GG, 22, tá? 22 centímetros. Aí, você pega esse resultado e multiplica por 2. Aqui, eu estou fazendo o tamanho G. Então, eu vou pegar 21 centímetros e multiplicar por 2. Vai dar 42 centímetros, certo? Eu vou fazer uma tira de correntes medindo 42 centímetros. Só que eu vou fazer uma tira de correntes presa aqui na minha peça. Estou aqui com a minha laçadinha de início pronta. Venho aqui na minha peça, meço 2 dedos. Aí, eu prendo aqui entre a terceira e a quarta carreira. Para todos os tamanhos, você vai fazer desta forma. Prendi aqui com ponto baixíssimo, agora eu vou fazer uma tira de correntes medindo 42 centímetros, aqui para o tamanho G. Prontinho, fiz aqui uma tira de correntinhas, um total de 103 correntes para dar a medida de 42 centímetros. Isso, agora eu vou pregar aqui na frente do bojo.
Para pregar aqui na frente, você vai pegar bem aqui na curvatura, olha, elimina isso aqui, essa lateral. Bem aqui no bojo, vai pegar da parte da axila para a parte interna do seio, tá bom? E vai medir aqui, ó, 3 dedos e vai prender a sua alça aqui com ponto baixíssimo. Com o fio preso, agora você corta o fio. Observe que aqui você deixou um espaçamento aqui, olha, de 5 centímetros, tá? Daqui da base, daqui da lateral até aqui para a parte interna do bojo, 5 centímetros. E aqui atrás, você deixou um espaçamento de 3 centímetros. Aqui para o bojo, você vai utilizar essa medida de 5 centímetros para o tamanho G e GG. Para o tamanho P e M, você vai deixar 3 centímetros, tá? Daqui do bojo, porque o bojo é menor, não é tão grande igual este. Então, a medida também tem que ser menor. Agora, você vai fazer a mesma coisa aqui do outro lado. Estou aqui com uma lateral da peça, com uma laçadinha de início pronta. E vou prender aqui no início da minha, aqui no final da minha alça. Vou prender essa alcinha de início com um ponto baixíssimo. Bem aqui, ó. Nesse ponto, nesse último ponto, meio ponto alto aqui. Vou fazer 3 correntes, laço o fio na agulha, vou pegar aqui, vou trabalhar pontos altos nessa lateral aqui, desses pontos altos. Venho aqui no pezinho do meio ponto alto, olha, pego uma alcinha e faço um ponto alto. Laço o fio na agulha, agora venho aqui na próxima carreira. Observe que são 3 correntes. Então, eu vou fazer um ponto alto para cada corrente. Pegando apenas uma alcinha, tá? Chegamos agora aqui na próxima carreira. Pego uma alcinha do ponto mais em cima. Faço um ponto alto. Pego uma alcinha do ponto mais embaixo e faço um ponto alto. Cheguei na próxima, faço um ponto alto na primeira, porque aqui são 3 correntes, mas só tem 2 aqui, porque a terceira eu prendi o meu fio para fazer a alça. Então, eu vou fazer um ponto alto aqui mais em cima, na primeira correntinha, pegando apenas uma alcinha, e um ponto alto na próxima corrente. Chegando aqui na alça, você vai fazer um ponto alto aqui, onde você prendeu a sua alça. E um ponto alto para cada correntinha. Lembrando que você tem que pegar apenas uma alcinha de cada corrente, tá? E você vai seguir fazendo isso aqui na alça. Depois, aqui, essa parte interna aqui, pegando apenas a alcinha de fora, tá? Olha. Aqui tem 2 alças, né? O nosso ponto tem 2 alcinhas. Você vai pegar essa que tá direcionada para fora do bojo. Essa daqui, ó. E vai fazer o ponto alto nela. E depois vai seguir fazendo na outra alça e aqui, na lateral. Prontinho, trabalhei aqui a minha carreirinha de ponto alto na alça, aqui nessa lateral. Olha aqui como que ficou a parte de cima do bojo, certo? Fiz o ponto alto pegando apenas o fiozinho da frente aqui, do ponto de base, deixando esse outro fiozinho aqui atrás. Esse fio... É necessário que vocês trabalhem dessa maneira, porque depois vamos fazer um acabamento aqui. E a gente vai precisar desses pontinhos de base, tá? Agora, vamos dar continuidade aqui com nossa peça. Daqui da onde eu finalizei a carreira, olha, eu vou fazer aqui 3 correntes para dar a altura de um ponto alto, mais uma corrente de espaço, ficando assim com 4 correntinhas. Laço o fio na agulha, viro o meu trabalho.
Pula um ponto de base, no próximo, faça um ponto alto. Uma corrente, pula um ponto, no próximo, faça um ponto alto. Uma corrente, pula um ponto, no próximo, faça um ponto alto. Você vai fazer isso por toda a carreirinha aqui, até chegar aqui do outro lado, tá? Aqui no final da carreira. Pronto, finalizei aqui a carreira de quadradinhos por toda a alça, olha. Agora, eu vou fazer mais uma carreira de quadradinhos, tá? Até aqui no finalzinho, do outro lado. Inicio aqui fazendo 3 correntes para dar a altura de um ponto alto, mais uma corrente de espaço. Laço fio na agulha, viro o trabalho. Venho aqui em cima do ponto alto e faço um ponto alto. Uma corrente, vou em cima do ponto alto, faço um ponto alto. Uma corrente, ponto alto em cima de ponto alto. E vou trabalhando assim, por toda o decorrer aqui dessa parte das alcinhas e do babadinho do biquíni. Olha. Prontinho, finalizei aqui a outra carreirinha de quadradinhos por toda a parte aqui de cima. Olha aqui, e a outra alça. Agora, a gente vai fazer o acabamento aqui da parte de cima. Vamos começar daqui da alça até a outra alça. Você vai pegar aqui, olha, observe que fizemos aqui pegando somente uma alcinha, né? E sobrou outra alça aqui, ó. Vamos prender o fio do novelo bem aqui. Estou aqui com a alcinha de início pronta. Vou prender aqui no primeiro pontinho onde eu fiz o primeiro ponto alto, ó, bem aqui, assim eu vou prender o meu fio do novelo. E vou fazer aqui um ponto baixíssimo. Vou fazer agora 2 correntes, laço o fio na agulha, venho aqui no próximo ponto de base, ó, pega a outra alcinha, faço um meio ponto alto. Laço o fio na agulha, vou no próximo ponto de base, pega a outra alcinha que tá sobrando, ó, que fica aqui em cima, direcionado para cima. Faço um meio ponto alto. E vou seguindo, fazendo os meio ponto alto. Por isso que eu falei para vocês que era necessário fazer o ponto pegando apenas uma alcinha. Para que sobrasse esse ponto de base para a gente fazer o acabamentinho aqui. Chegando aqui na alça, você vai fazer a mesma coisa. Vai pegar a outra parte aqui, ó, tá vendo que você fez utilizando uma alcinha da corrente, né? Sobrou as outras duas aqui. Você vai fazer nela os meio ponto alto. Aí, vou trabalhar toda a alça. Quando eu chegar aqui no bojo, eu vou fazer da mesma forma. Vou fazer pegando essa alcinha aqui que ficou sobrando, ó, essa outra alcinha. Até chegar aqui no final da carreira, eu vou trabalhar esse meio ponto alto aqui. Isso aqui, ele é necessário porque, observe que temos aqui o babado, né? Ele vai fazer com que o babado fique para frente e não assim, certo? Ele vai forçar o babado, esse babadinho aqui, ficar para frente. Olha aqui como ele já fica direcionadinho, certo? Olha, para frente, bem assentado. Diferente desse, olha, que ele tá todo meio tortinho aqui. Prontinho, fiz aqui o acabamento na peça toda. Finalizamos aqui a parte do bojo, tá? Agora só falta fazer a cordinha de amarrar aqui atrás e os arremates desses fios. Agora, vamos fazer as penas daqui do babado. Para fazer as penas, a gente vai precisar da cor verde, da cor areia, preta e o azul mesclado.
Fora isso, a tesoura, a agulha de crochê e a agulha de tapeceiro. Vou iniciar usando a cor preta. Observe que todos os fios são da mesma textura, tá? São tudo 295, a textura do fio. Eu vou começar confeccionando com o fio na cor preta. Já fiz aqui a laçadinha de início e vou iniciar confeccionando 6 correntinhas. Feita as 6 correntes, volto aqui na primeira e faço um ponto baixíssimo nela, formando assim um círculo. Neste círculo, eu vou fazer 3 correntes e mais 11 pontos altos aqui dentro. Faço aqui o primeiro, segundo, e assim vou indo até ter 11, até fazer 11 pontos altos. Pronto, fiz aqui os 11 pontos, mais a alcinha de início das 3 correntinhas, fiquei com um total de 12 aqui dentro desse círculo. Agora, eu vou vir aqui na terceira correntinha e vou introduzir a agulha e vou pegar agora o fio azul. Estou aqui com o fio azul, com a laçadinha de início pronta. Vou pegar aqui a agulha, olha, vou colocar aqui na laçadinha de início e vou puxar, fechando, passando por dentro da correntinha e saindo aqui na alcinha. Agora eu vou pegar e cortar o meu fio preto, porque eu não vou trabalhar com ele mais. Vou posicionar o fio azul na minha mão e vou fazer aqui uma corrente e vou fazer aqui nesse mesmo ponto de base que eu fiz aqui a correntinha, 2 pontos baixos. Vou aqui no próximo ponto de base, faço 2 pontos baixos. Vou no próximo, faço 2. E aqui no próximo, faço 1. Trabalhei aqui um grupinho de 7 pontos baixos. Agora, eu vou fazer, no mesmo ponto de base em que fiz o último ponto baixo, eu vou fazer um meio ponto alto. Agora, eu laço o fio na agulha, vou aqui no próximo ponto de base e faço 2 meio ponto alto. Feito isso, agora laço o fio na agulha, vou no próximo ponto de base, faço 2 pontos altos. Laço o fio na agulha, vou no próximo ponto de base, faço 2 pontos altos. Observe bem a sequência. Laço o fio na agulha, vou no próximo ponto de base e faço 2 meio ponto alto, no mesmo ponto de base, no mesmo lugar. E agora, eu vou fazer 8 pontos baixos, até chegar aqui na união da carreira, tá? Então, eu venho aqui no próximo ponto, faço 2 pontos baixos nele. Vou no próximo, faço 2. Vou no próximo, faço 2. Vou no próximo, faço 2. Vou no próximo, faço 1. E no próximo também. Pronto. Agora, a gente vai unir a carreira, só que vamos unir mudando a cor, igual fizemos com o preto. Vou usar agora o fio na cor areia. Estou aqui com o fio na cor areia e vou vir aqui no próximo ponto, aqui no início, nessa correntinha de início, vou introduzir a agulha, vou pegar aqui o fio na cor areia e vou passar por dentro desses dois pontos que tá na agulha, dentro da corrente e da outra alcinha. Pronto. E vou fazer agora uma correntinha. Vou cortar o fio azul. E vamos trabalhar agora com o fio na cor areia.
Vou fazer agora um grupinho de 9 pontos baixos. Venho aqui no mesmo ponto de base em que fiz a corrente, faço um ponto baixo. Vou no próximo, faço 2. Vou no próximo, faço 1. E vou seguindo assim, fazendo um ponto baixo para cada ponto de base, até ter 9. Já fiz aqui 4, 5, 6, 7, 8, 9. Feito isso, agora laço o fio na agulha, vou no próximo ponto de base, um meio ponto alto. Laço o fio na agulha, vou no próximo ponto de base, faço 2 meio ponto alto no mesmo lugar. Laço o fio na agulha, vou no próximo ponto de base e faço 2 pontos altos no mesmo lugar. Novamente, laço o fio na agulha, vou no próximo ponto de base e faço 2 pontos altos. Feito isso, agora faço 2 meio ponto alto no próximo ponto de base. E no próximo, eu faço um meio ponto alto. Feito isso daqui, agora vamos chegar até aqui no finalzinho, aqui na união da carreira, fazendo ponto baixo. Eu vou trabalhar aqui um grupinho de 10 pontos baixos. Vou vir aqui no próximo ponto de base e vou fazer 2 pontos baixos. Nesse ponto de base aqui. Aí depois, em seguida, eu vou seguir fazendo um ponto baixo para cada ponto. 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. E aqui nesse último ponto de base, eu faço mais um. 10. Pronto, finalizei aqui a minha carreirinha. Agora eu vou pegar e trocar de cor. Eu vou unir aqui a carreira com a cor verde. Estou aqui com a cor verde, com a laçadinha de início feita e vou fazer o fechamento aqui. Pronto. Vou cortar a minha cor areia aqui, porque eu não vou usar mais ela. E vamos lá. Vou fazer uma corrente. Vou no mesmo ponto de base que fiz a corrente e vou fazer um ponto baixo. No próximo, faço 2. E agora eu vou seguir fazendo um ponto baixo para cada ponto. Estou fazendo aqui o meu ponto número 11 e agora o número 12. Feito aqui os 12 pontos baixos, agora eu vou fazer um meio ponto alto no próximo ponto de base. Laço o fio na agulha, vou no próximo ponto de base e faço 2 meio ponto alto. Agora eu vou fazer os pontos altos. Vou no próximo ponto de base, faço 2 pontos altos. Vou no próximo ponto de base, faço 2 pontos altos no mesmo lugar. Vou no próximo ponto de base, faço 2 meio ponto alto no mesmo lugar. Vou no próximo ponto de base, faço apenas um. Fiquem bem atentas a essa sequência. Feito isso, agora eu vou fazer um grupinho de pontos baixos. Vou fazer aqui um total de 13 pontos baixos. Venho aqui no próximo ponto de base, faço um ponto baixo e vou seguindo, fazendo um ponto baixo para cada ponto de base. Vou trabalhar aqui um total de 13 pontos baixos.
Aqui no último ponto de base, eu trabalhei 12 pontos baixos, fazendo um em cada um. Aí aqui no último eu finalizo fazendo 2 pontos baixos no mesmo lugar para dar o grupinho de 13. Agora eu não vou trocar de cor, eu vou continuar com verde. Então eu venho aqui na correntinha e faço um ponto baixíssimo. Vou trabalhar agora a nossa última carreira de pontos aqui na pena. E essa carreira a gente já vai fazer pregando no nosso bojo. Vou iniciar fazendo uma corrente e no mesmo ponto de base da corrente eu faço um ponto baixo. No próximo faço 2. E no próximo também faço 2. Agora eu sigo fazendo um ponto baixo para cada ponto, até eu ter um total de 15 pontos baixos. Aqui eu tenho 5 e vou seguir até ter 15, fazendo um em cada ponto. Pronto, fiz os 15, agora eu vou fazer no próximo ponto de base, um meio ponto alto. No próximo, um meio ponto alto. E no próximo também. Trabalhei aqui uma sequência de 3 meio ponto alto. Agora eu vou fazer 2 pontos altos no mesmo lugar. E novamente, 2 pontos altos no próximo ponto de base, no mesmo lugar. Agora eu vou fazer 3 meio ponto alto, cada um no seu ponto de base. E vou finalizar aqui fazendo um grupinho de pontos baixos. Agora vamos fazer um grupinho de 14 pontos baixos, cada um no seu ponto de base. Observe que sobrou um ponto de base. Nele a gente vai fazer da seguinte forma. Eu vou pegar aqui a minha peça de crochê, venho aqui no início da alça, no segundo quadradinho, vou laçar o fio na minha agulha e dentro deste quadradinho eu vou fazer 3 pontos altos. E vou deixar na agulha, ó. Fiz o primeiro, segundo, terceiro. Fecho tudo junto. Venho aqui na correntinha e faço um ponto baixíssimo. E corto o meu fio. Pronto, fiz aqui a união, a prega da minha primeira pena. Agora eu vou fazer alguns fios caídos aqui embaixo, tá? Estou aqui com o fio do novelo e a fita métrica. Vou cortar 4 fios medindo 18 centímetros. Então, venho aqui, meço 18 centímetros e corto. Vou cortar 4 fios. Pronto. Feito isso, agora venho aqui, pego a pena, vou pegar um fio, dobrar ao meio. A agulha, na base da pena, aqui onde é o ponto alto, eu venho no primeiro ponto alto, introduzo a agulha, puxo essa alcinha e passo essa ponta por dentro da alça. Novamente, pego outro fio, dobro
Venho aqui no próximo ponto alto. Puxo a alcinha e passo a ponta do fio por dentro da alça. Vou fazer isso nos 4 pontos altos. Pronto. Agora eu vou fazer outro detalhe com o fio na cor azul. Eu vou pegar aqui, vou precisar da minha agulha de tapeceiro. Vou passar aqui na minha agulha o fio azul. Um tamanho de uns 40 centímetros, tá? De fio dobrado. Venho aqui no miolo da parte preta, puxo aqui o fio, deixando a sobra aqui para me fazer o acabamento, né? E aqui em cima, bem aqui em cima, olha, não na parte reta, mas pro lado, no ponto anterior, eu vou introduzir a agulha. Volto aqui na parte preta. Vou novamente nele. E vou fazendo assim, deixando bem cheinho. Observe que eu faço 2 laçadas no mesmo lugar, tá? No mesmo ponto de base. Pra deixar bem volumoso. Pronto. Agora é só cortar o fio. E fazer os arremates. Você vai fazer isso por toda a alça da sua peça, tá? Fazer peninha por peninha, unindo aqui e fazendo esse acabamento todo nela. Aí, depois disso, eu volto aqui com vocês, tá? Pra gente fazer a união da lateral, das laterais delas. Prontinho, olha como ficou a nossa... Olha como ficou a minha peça. Já fiz aqui a prega das franjinhas e a costura de uma pecinha na outra. E deixei aqui a última para fazer com vocês, para vocês verem como é que eu trabalhei aqui a costura. Para fazer aqui a costura e os acabamentos, eu utilizei a agulha de tapeceiro com o fio da cor, né, verde. Essa cola multiuso ou cola de artesanato, o que você achar melhor. Para fazer, para pregar aqui as pontinhas, né, que a gente corta com a tesoura e fita métrica. Já coloquei o fio na agulha, eu venho aqui, coloco uma do ladinho da outra. Olha, bem do ladinho, certo? Para elas ficar bem na mesma direção. Olha, onde inicia aqui os pontos, ó, certinho. Venho aqui, bem aqui, ó. Na parte mais alta aqui da parte redonda, aqui na parte mais alta. Coloco aqui o meu fio aqui em cima, ó, pegando. Observe que o ponto de base tem 2 alças, né? Eu pego o fio de dentro, ó. Venho aqui por cima, pego a alcinha de dentro e saio aqui fora, ó. Pegando a alcinha de dentro. Observe que fica a alcinha de fora aqui e a alcinha de fora aqui. Puxo, amarro. E agora eu vou fazer a costura em 5 pontos de base. Venho aqui, já fiz no primeiro, aí eu venho aqui no próximo, ó. Venho aqui por cima, pego a alcinha de fora, tá? E saio aqui, ó, pegando a alcinha de dentro. Observe que fica a alcinha aqui pra fora e aqui também fica a alcinha pra fora. Vou no próximo. Pronto. Agora eu estico aqui a minha alça e já fiz a costura. Pronto, já tá unido. Agora eu vou pegar aqui, ó, vou vir aqui
Nessa última alcinha que eu fiz, vou passar a agulha, puxo, não puxo totalmente, deixa aqui essa alcinha. Aí aqui eu passo a alcinha por dentro, passo a agulha por dentro da alça, não puxo totalmente, ó, fico olhando. Aí eu pego aqui o fio que tá a agulha, ó, e puxo ele. E ficou outra alça aqui na minha mão. Passo a agulha por dentro dele. E seguro aqui o fio da agulha. E puxo. Depois que eu puxei, eu vou levar lá pra trás a agulha. Pronto. Agora venho aqui e vou passar entre uns pontinhos aqui, só pra dar uma escondida. Vou cortar. Venho com a cola e vou colar essa pontinha, ó. Pingo uma colinha aqui. Venho com a agulha e dou uma pressionadinha. Agora, eu faço a mesma coisa com a outra ponta, olha. Pega a ponta, passo pra trás. Corto o fio. Não corto muito rente, deixo uma pontinha de meio centímetro, mais ou menos. Venho aqui com uma cola, pingo em cima. E dou uma leve pressionada com a agulha. Pronto. Finalizamos aqui a parte do bojo. Agora, vamos fazer a cordinha para passar aqui nas costas. Aqui na minha peça, eu vou fazer uma corda grande. Separei aqui 8 metros de fio e dobrei ao meio. Olha, ficamos aqui com 4 fiozinhos de 4 metros cada. Vou vir aqui bem na dobra, olha, e vou iniciar a fazer a minha alça por aqui, na dobra. Vou vir aqui na minha peça, como eu vou fazer uma alça saindo daqui, da parte do bojo, então eu vou vir aqui no bojo, bem aqui, ó, perto do início da alça. Vou introduzir a agulha aqui pela frente, vou puxar uma laçada, pegando os 2 fios, ó, bem na dobra, tá? Bem aqui na alcinha. Puxei, venho aqui no próximo, introduzo a agulha e vou fazer o seguinte, eu vou dividir esses 4 fios em 2 grupinhos de 2. Um eu deixo pra trás e o outro aqui pra frente. Dividi os dois, olha, eu deixo um aqui na frente e o outro aqui de trás eu posiciono aqui em minha mão. E vou puxar outra laçada, olha, venho aqui, introduzo a agulha, puxo uma laçada, fecho. Feito isso, agora eu pego esse fio que está na frente, passo aqui, ó, de frente para trás na agulha, olha. E volto para frente novamente. E fecho essas 2 alças com o fio que está na minha mão. Novamente, olha. E vou fazendo assim. Esse fio aqui, eu fecho as laçadas. Esse fio que está solto aqui na frente, eu faço a alcinha na agulha. Então, eu venho aqui, faço uma alcinha, fecho elas 2. Faço uma alcinha, fecho as 2 e vou indo assim. Dessa maneira, eu trabalho essa cordinha, ela fica com 4 lados. Olha, eu fico aqui, aqui, atrás e do outro lado, tá? Se você achar que ela tá fina, é só usar mais fios, que nem aqui eu usei 4, né? Aí, no caso, você vai ter que usar 6. Se quiser que ela fique mais grossa. É de 2 em 2, 6, 8, 10, tá? Porque se você usar 5, não vai dar, porque daí esse fio vai ficar com 3 e esse aqui com 2. Aí vai dar diferença, tá bom? Então, eu sugiro que faça sempre de duplinha. Aí, eu vou seguir fazendo dessa maneira. Eu separei aqui bastante fio, olha, porque eu acho melhor sobrar do que ter que fazer emenda. É melhor que a alça fique grande e eu tenha que cortar, do que ela ficar pequena e eu ter que emendar, tá bom? Aí eu vou fazer aqui, aí eu volto com vocês com ela prontinha. Prontinho, fiz aqui a alcinha dos 2 lados. Esse lado aqui eu já finalizei, já fiz até o tassel. Esse outro lado eu vou fazer o tassel com vocês.
Eu fiz aqui um total de 250 pontos. A minha alça ficou medindo aproximadamente 80 centímetros. Para o tecel, observe que aqui no final eu deixei uma sobra de fio de uns 15 centímetros, tá? Para mim pregar o tecel. Eu vou fazer o tecel com 3 cores. Com o verde, o azul e essa cor areia. Posiciono as 3 aqui, deixo bem alinhadinha. Vou usar esses 4 dedos como base para a medida do comprimento do tassel. Vou posicionar eles aqui, ó, deixando uma sobra de fio aqui embaixo. E vou dar voltas. Vou dar umas 20 voltas aqui nos meus dedos, ó, fazendo voltas aqui no meu dedo. Quanto mais volta você fizer, mais cheinho ele fica. Pronto. Agora eu corto, deixando também uma sobra de fio. Venho aqui na alça, passo 2 fiozinhos, deixo 2 fiozinhos de um lado e 2 fiozinhos do outro, olha, passando por dentro desse círculo. E amarro. Amarro bem forte para que não se solte, tá? Porque se soltar, desfaz todo o nosso trabalho. Agora eu pego aqui, corto aqui o meu fio. Alinho eles. E vou agora fazer o fechamento aqui com o fio azul. Deixo uma ponta de uns 20 centímetros aqui. E aqui eu seguro com a ponta do dedo, olha. E vou dando voltas aqui. E amarro. Vocês têm que deixar fio sobrando, tá? Aqui, ó, tem que deixar uma pontinha sobrando. Quanto maior for a ponta que vocês deixar, melhor é para poder trabalhar. Corto. Pego esses 2 fiozinhos aqui. Passa a agulha aqui, ó, de baixo para cima, olha. Passando por dentro dessas voltinhas. E vou trazer essas pontas de fio para cá. Puxo, olha, esconde as emendas. Posiciono novamente aqui, alinhando bem os fiozinhos. E vou cortar. Está feito o tecel. Agora, você vai pegar aqui essas cordinhas e vamos passar aqui por trás da nossa... Eu vou dar um tapa na tua mão. Posicionei aqui minha peça, ó, de costa, deixando essas alças para trás aqui bem bem certinho. E vou trançar aqui nas costas. Passar o lado oposto, olha, ela tá desse lado, primeiro eu passo do lado ao contrário. Pego aqui a outra, faço a mesma coisa. Ela tá desse lado, eu vou passar então deste. Agora, novamente, inverto as posições. Passo essa pra cá. E essa daqui que tá aqui, passo pra cá. E vou seguindo assim, invertendo as posições, olha.
Prontinho. Olha como que fica as costas. Aí aqui vai ficar na parte ali da direção do busto, certo? Aqui fica na parte das costas aqui, mais próximo do ombro, essa parte cruzada aqui. E aqui é a frente. A frente fica só as duas alcinhas, tá? Os cruzamentos fica pra trás. E aqui as manguinhas. E assim a gente finaliza a nossa peça. Chegamos ao final da nossa aula, espero que tenha gostado. Se houver dúvidas, deixe nos comentários. Até a próxima!